Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje vou responder a mais uma questão deixada dos meus vídeos. Caso você não conheça o meu canal, esteja conhecendo agora, recentemente eu gravei um vídeo falando a respeito da minha vida na prática de artes marciais e da prática que eu tive ao longo dos anos, e comentei a respeito de um grupo que treinava junto comigo e passaram a treinar com outro professor dentro da nossa própria escola, né? E dessa forma eles passaram para uma outra linhagem, enquanto eu preferi seguir com o meu professor que me ensinou desde a faixa branca até a faixa preta, né? E aí a pergunta que foi deixada aqui é relacionada a esse tema. A pergunta foi do Cláudio José da Silveira. A pergunta é a seguinte: desculpe perguntar, mas como é possível mudar de linhagem dentro da própria escola? O Bujinkan tem características diferentes dependendo do mestre? Pergunto porque na escola que pertenço não importa com quem treine aqui, o conhecimento que adquira, minha linhagem estará sempre ligada ao professor que me formou. Muito bem, Cláudio, deixa eu explicar para você como funciona. Primeiro é importante entender como que a Bujinkan é estruturada. A Bujinkan ela é estruturada ao redor do Soki, né? Então a gente tem o nosso Soki lá no Japão, o mestre Masaaki Hatsumi, que herdou as escolas que são ensinadas dentro da Bujinkan, né? E ele se tornou mestre dessas escolas porque o mestre dele percebeu que ele foi o aluno que melhor compreendeu os conceitos e as técnicas dessas escolas, a ponto de ele ser nomeado sucessor na linhagem de mestres, né? E dentro da Bujinkan, o que se busca? Chegar o mais próximo possível do mestre. Então a gente tem nosso mestre lá no Japão, o Sensei Masaaki Hatsumi, e o que você tenta fazer é tentar treinar com o Sensei Hatsumi. Mas não é todo mundo que tem condição de ir ao Japão treinar, né? Então o que acontece? Você não tem condição de ir até o Japão treinar, mas tem muitas pessoas que foram ao Japão ao longo dos anos, treinaram, acumularam um tempo de prática e muita experiência, e essas pessoas, esses mestres, viajam pelo mundo ensinando em outros países. Então você tenta chegar o mais próximo possível destes mestres, tá presente nos treinamentos aqui no Brasil e nos países vizinhos, quando eles vêm para essa região aqui para ensinar, e está indo até os países onde esses mestres moram, né, para estar treinando. Normalmente esses mestres moram no meio do caminho, né? Caso você não tenha condição de estar se deslocando com tanta frequência assim para outros países, ou estar esperando a vinda de um mestre de outro país uma vez por ano, o que você faz? Você tenta procurar um professor que treina com esses mestres, né? Alguém que viaja para esses outros países, que está sempre acompanhando os treinamentos desses mestres, para que dessa forma você tente chegar o mais próximo possível do mestre lá no Japão, né? Então, analisando aqui o meu caso, existe o mestre Masaaki Hatsumi lá no Japão, existe um mestre da Espanha chamado Pedro Freitas, que treina diretamente com o Sensei Hatsumi, é aluno do Sensei Hatsumi. Pedro Freitas ensina muita gente pelo mundo. Entre elas está aqui no Brasil o Sensei Roberto, lá de São Paulo, né? E eu sou aluno do Sensei Roberto, né? Então você tem aí 4 pessoas, né? Então é como se fosse um telefone sem fio, né? Quanto mais próximo você estiver da fonte, melhor, né? E essa transmissão de conhecimento de um mestre para o outro é a forma como eu aqui no Brasil, no interior de São Paulo, tenho acesso aos conhecimentos, aos ensinamentos de um mestre lá do Japão. Agora, analisando uma outra linhagem, por exemplo, lá em São Paulo existem outros dojos, outras linhagens. Uma delas é a linhagem do Shihan Ângelo, né, que já foi entrevistado aqui no meu canal junto com o Roberto, vou deixar sugerido para vocês conhecerem um pouco. Shihan Ângelo é aluno do Pedro Freitas também, ele tem os alunos dele lá em São Paulo, mas o Ângelo é parceiro de treino do Sensei Roberto já há várias décadas, né? Os dois treinam juntos há muitos anos, e como são alunos do mesmo professor, o conhecimento deles é muito próximo, né? Então existe muita similaridade entre os dojos do Sensei Roberto e os dojos do Sensei Ângelo, né? Então aí são linhagens muito próximas, né? Onde se tem o mestre no Japão,
o Jean Pedro Freitas lá na Espanha, e aí aqui no Brasil divide ali em duas linhagens, a linhagem do Roberto e a linhagem do Ângelo, né? Mas existem outros dojos que seguem outros caminhos, então existem outras pessoas que treinam com outros mestres que chegam até CC Hatsumi sem ser através do Roberto e sem ser através do Pedro Freitas, né? Então essas são as linhagens que existem dentro da Bujinkan, né? Onde se tem claramente quem é aluno de quem treinou com quem até chegar no Soke Hatsumi, né? Então é possível traçar, por exemplo, a linhagem desde mim até Mestre Takamatsu, né? Com relação à diferença de técnicas entre um dojo e outro, existe. Normalmente entre esses dojos mais próximos não existe tanta diferença, mas quando você for analisar dojos muito distantes, um dojo no Japão, um outro dojo nos Estados Unidos, no Canadá, ou na Europa, ou mesmo aqui no Brasil, em locais mais distantes, é possível se ver diferenças. Como por exemplo, existem dojos onde o pessoal faz sparring utilizando luvas de MMA e capacete protetor bocal, né? Eles acreditam que eles conseguem adaptar essa forma de treinamento para o dojo deles e assim eles utilizam essa dinâmica dentro do dojo deles, mas isso aí é uma opção daquele dojo, né? Não quer dizer que todo dojo da Bujinkan você vai chegar e vai ter um treinamento naquele formato, né? O que não vai mudar são os katas, são as formas, mas ainda assim dentro dos katas existe variação, existe diferença na forma como se realiza o kata. Porque o kata dentro da Bujinkan é diferente da forma do kata ensinada em uma outra arte marcial como karatê ou kung fu. Então, por exemplo, eu treinei kung fu, existe uma forma lá de kung fu, por exemplo, onde se realiza um soco e um agarre, puxa e aplica um soco lateral, né? Então o soco é nessa altura aqui, na altura do ombro, aí o agarre vira dessa forma, o outro soco também é nessa altura, né? No caso do judô, um kata de judô, até a forma de caminhar tem a forma correta de caminhar. Então você tem o pé da frente, o pé de trás, o pé da frente desliza até a frente, para, aí o pé de trás vem, chega até o meio do caminho, até o meio do outro pé, e aí continua o passo, né? Então, a maioria das artes marciais utilizam katas onde a forma é muito estruturada, você não admite muita variação. O golpe é aqui, se você subir um pouquinho para a altura do seu rosto, o mestre já vai vir e vai corrigir. Não, o golpe não é aqui, é mais para baixo, né? Já no caso da Bujinkan, a interpretação do kata é um pouco mais livre, né? Normalmente a interpretação do kata diz, por exemplo, o uke, né, o seu adversário, vem e tenta realizar um agarre contra a gola da roupa, né? E no caso do tori, a pessoa que está se defendendo responde golpeando o braço em um determinado kyusho, depois realiza um golpe com a outra mão em butsumetsu, que é um outro kyusho, né? Então, o kata da Bujinkan ele trabalha de uma maneira diferente. Muitas vezes se fala apenas de um soco, mas um soco é genérico, né? Pode ser fudoken, pode ser shikanken, bushiken, shakuken. Se abre um leque de possibilidades de variação, né? E você acaba percebendo diferenças nos katas entre vários dojos. Mas não dá para se dizer que um está certo e o outro está errado, porque na realidade eles não estão seguindo o mesmo esquadro, mas estão aplicando o mesmo princípio. Um outro detalhe também é que em alguns dojos a técnica é realizada sem impacto, né? Então se tem um ataque contra o seu adversário, né? Por exemplo, eu vou bater no braço aqui, por exemplo, eu venho e paro o golpe aqui, né? Já a linhagem a qual eu pertenço, a gente realiza as técnicas com um pouco mais de energia, né? Então, quando se tem um ataque aqui, vai realizar um golpe mesmo. Tem um golpe contra o rosto. Esse tipo de nível de treinamento não machuca, né? Não vai ficar roxo, não quebrei nenhum dente aqui. Eu senti o efeito do golpe aqui no maxilar.
Se eu estivesse aplicando esse golpe em um companheiro de treino, eu estaria passando pela experiência o mais próximo possível de socar uma pessoa de verdade no rosto, né? É claro que se caso uma pessoa esteja machucada ou ela não esteja confortável com esse nível de impacto, ela pode conversar com um companheiro de treino e falar, não quero receber golpe, não quero que você faça força em uma torção na minha mão, né? E assim, dessa forma, conversando com o seu parceiro de treino, você vai acertando os ponteiros, né? Então, dentro do Bujinkan existe essa diferença também entre dojos onde o golpe vai vir e vai parar e dojos onde o golpe vai vir e vai acertar realmente, né? Caso você tenha a possibilidade de visitar dojos de várias linhagens, dojos de vários professores diferentes, você naturalmente vai escolher aquele ambiente ao qual você se adapta melhor. Eu me adaptei melhor com essa linhagem CC Roberto, né? Então, Cláudio, eu espero ter deixado claro essa questão aqui com relação ao Bujinkan. É muito importante entender que a Bujinkan ela é estruturada ao redor do Soki. Nós temos um senso de comunidade muito grande, onde é possível você ter amizade com dojos de outras regiões. Você não precisa ser inimigo do dojo do bairro vizinho ou da cidade vizinha. A gente não tem equipes disputando entre si. Você pode ter amizade com o pessoal, conversar, debater a respeito de técnicas com uma pessoa que talvez more do outro lado do mundo. Não tem problema com relação a isso. Mas quando se fala de temas como, por exemplo, a forma como o dojo é administrado, a forma como o treinamento é realizado no dia a dia no dojo e como são realizados exames de graduação e outros pormenores, se tem uma hierarquia muito clara dentro da Bujinkan, onde você sabe exatamente quem responde para quem. Então, no caso, por exemplo, eu respondo ao CC Roberto responde ao Sensei Pedro Freitas e o Sensei Pedro Freitas responde diretamente ao Soki Masaaki Katsumi, né? Espero ter respondido essa questão. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, queiram comentar alguma coisa, fique à vontade no espaço de comentários. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva. Bom, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter assistido. Até mais.